sempre compartilhando o arquivo da aula no grupo de WhatsApp e também no portal AVA. Vou criar uma pastinha e vou estar colocando o material da semana, tá? Lá, para vocês também acessarem e também poderem baixar no celular, no computador que vocês usam, enfim. O que eu oriento, assim, pessoal, para primeiro encontro? Como hoje a gente vai pular as participações, então eu só gostaria de dar boas-vindas a todos. É início de um novo curso, tá? E eu conto com a dedicação de vocês, tá? Embora a grande maioria que está me ouvindo, eu já percebo que é uma turma responsável, é uma turma comprometida, tá? Conseguiu sempre estar com o material de estatística em dia, e a matemática financeira ela vai se fazer em cima de listas de exercícios. Essas listas são para mim? Não, essas listas não são para mim. Essas listas são para cada um de vocês, tá? Então, eu vou estar sempre deixando atividade durante a semana para complementar a nossa carga horária e, da mesma forma, se nós estivéssemos no presencial, eu estaria deixando atividade. Porque assim, pessoal, a gente tem uma carga horária pequena comparada com a quantidade de assuntos que nós teríamos para trabalhar na matemática financeira. Então, a gente tem uma grade que a gente segue, né, do curso, e mesmo assim a gente tem que dar uma tocadinha para poder vencer tudo o que a grade propõe, e é uma parte da matemática financeira, tá? Porque, infelizmente, vocês têm diferentes pré-requisitos. Alguns fizeram um ensino médio forte, digamos assim, e o início da minha aula hoje de matemática financeira, na próxima, está dominado. Isso eu já sei. Tem outros que não, tá? Então, vão estar aprendendo a fazer uma regra de três, vão estar aprendendo a fazer uma porcentagem. E tem coisas que são consideradas básicas, então. A gente não pode sair do curso sem saber calcular uma porcentagem, sem saber montar uma regra de três, enfim, pessoal. Tá? Então, tem coisas que são básicas, vocês estão num curso técnico e precisam já assimilar algumas coisas, tá? Com a experiência da estatística, eu vou falar hoje já na primeira aula, para quem está me ouvindo, para quem vai assistir depois pelo link, enfim. Eu me deparei com algumas situações, tá? Que eu pensei, não, eu vou comentar com eles, porque assim, eles são aluno de um curso técnico. Então, tem algumas coisinhas que não cabe mais. Tipo, questões de múltipla escolha, pessoal. O que é isso? São questões de marcar, tá? Então, vou usar o exemplo lá da estatística. Fiz uma questão de marcar e vocês desenvolveram a questão, não acharam solução, tá? Não tem alternativa à resposta que vocês encontraram. Pessoal, assim, ó, se deem por conta que, se não tem, o meu cálculo está errado, tá? O livro não, as questões não sou eu que crio. Então, claro, alguma coisa no digitar pode, eu digitar errado, pode estar incompleto. Infelizmente, a gente somos humanos. Mas assim, ó, a gente revisa e geralmente a alternativa ela vai estar lá. Se ela não está lá, não precisa me perguntar. Ah, eu não achei a resposta, o que que eu faço? Poxa, apaga tudo, pega outra folha, começa de novo. E nem perde tempo questionando. Tá, pessoal? Então, que fique claro isso. Algumas coisinhas já vocês têm que estar ligados, digamos assim. Poxa, fiz, deu errado, não tem resposta? Então, apaga, faz de novo. Ah, não, mas eu vou avisar o professor se eu posso mandar mesmo assim. Pode, eu não vou dizer que não. Só que assim, vai estar errado. Certo? Então, tem algumas coisas que vocês já têm que ganhar tempo nesse sentido. Ok? Questão de quem, não vou conseguir fazer o teu trabalho no dia marcado. Então, assim, ó, é responsabilidade de vocês, alunos, fazerem o contato com o professor antes da data, tá?
Sei que eu estou falando para um público que talvez não precisa ouvir, mas como eu estou gravando, depois todos os alunos, então matriculados, na segunda-feira eles vão estar ouvindo e eu preciso dar esse recado, tá, pessoal? Então é responsabilidade de vocês fazerem o contato, tá? E vocês têm o meu WhatsApp, está no grupo, pega o número no privado e me manda, professor, estou com o seguinte problema, assim, assim, assim. A gente sempre acha uma forma, tá, de não prejudicar vocês. A ideia jamais é prejudicar, mas também vocês precisam sinalizar isso antes do tempo e não depois que passou o trabalho, depois que a gente está lá na oitava aula, ah, eu não fiz o teu trabalho, e agora? Poxa, tá? Então a gente vai tomar um cuidado maior nesse sentido. Ah, não fez? Bom, tem o último trabalho. Faz o último e a média que tirou do último é a média final. Tá? Então eu vou estar sendo mais severo em algumas coisinhas no quesito responsabilidade, tá? Porque a gente está num curso e eu, como professor, tenho o dever de ajudar vocês a se formar como um todo. Ah, eu estou sendo formado em técnico em administração. Poxa, então, vamos administrar o teu tempo? Como é que tu vai mandar um relatório para alguém depois, quando tu estiver trabalhando, 2 semanas depois que a pessoa te pediu? Tá? Então, a gente começa a mudar os hábitos para depois a gente conseguir mudar as coisas mais difíceis. Então, a gente vai começar por nós mesmos na questão responsabilidade, prazo, certo? Então, eu quero desejar um bom início de curso com garra, com dedicação e com foco, pessoal. Vocês precisam destinar um tempinho da semana de vocês, além da segunda, para fazer as atividades. Tem gente que vai destinar só a segunda, beleza? Terminou a nossa aula às 20, já segue fazendo as atividades, já me manda. Eu vou estar disponível para você, sim, na noite. Durante o dia, agora as aulas voltaram, eu sou professor da rede estadual, então, assim, eu tenho outros compromissos, digamos. Então, nem sempre eu vou conseguir responder vocês durante o dia, tá? Vou estar fora, não vou estar com material, não vou estar com anotação. Então, procurem estabelecer o período da noite nos dias das nossas aulas ou dentro da semana, né? De segunda a sexta, tá? Recebo, às vezes, o WhatsApp sábado de noite. Entendo que é o tempo que vocês têm, mas também é o tempo que eu tenho para descanso, para fazer alguma outra atividade, então fica aquele WhatsApp congelado lá até segunda. Tá, pessoal? Vamos usar do bom senso que a gente se dá bem. Como eu disse, nem todos precisam ouvir isso, mas são recadinhos para um início de curso, certo? Outra coisa, vamos precisar uma calculadora, tá? Como a gente está à distância, eu sei que vocês muitos têm e usam o celular direto. Ok, pessoal. Só que assim, dependendo da calculadora que vocês têm instalada no celular, vai ter um funcionamento, tá? Ela tem uma versão, ou vocês vão baixar uma calculadora científica, tem aplicativo, né? De calculadora científica. Então, o ideal é vocês já terem uma calculadora um pouquinho mais completa do que a normal instalada, ou no computador, ou no celular, enfim. A calculadora básica, aquela pretinha das 4 operações que a gente está acostumado a ver aí no comércio, ela vai deixar vocês na mão na metade do curso. Então, baixe, se vocês têm como, e utilizem o celular, já que a gente está nessa modalidade. Quem puder, ou já tem, ou vai conseguir emprestado, pessoal, uma calculadora assim, ó, tá? Uma calculadora científica. Ela deve estar custando uns 50, 60 reais. Eu não estou dizendo que é para vocês comprarem, tá? Tentem arrumar com alguém, se alguém tem uma calculadora do tipo, ou então baixem cada um dentro das suas condições, certo? Mas só faço essa solicitação, então, que vocês providenciem, porque mais no final a gente vai precisar, tá? Não que a gente não vá utilizar agora no início, mas agora uma simples ajuda, resolve a vida de vocês, tá bom? Talvez mais para frente a gente vai se deparar, cada um está usando um tipo, então a gente vai ter que
pesquisar, tá? Algumas teclas, alguns comandos, porque assim, eu sei mexer na minha, tá? Sei ajudar vocês, sei orientar, mas talvez vocês vão ter uma calculadora aí, um aplicativo que vocês vão ter que descobrir, ter um tempinho para mexer nele e descobrir como se domina, como se mexe nessa máquina, então. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Ok. Na medida que vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e perguntar. Eu vou estar compartilhando com vocês um material inicial, então, tá? E daí, a cada slide, a gente vai comentando, certo? Isso. Estão visualizando, então. Disciplina de Matemática Financeira, o meu e-mail, tá? Qualquer coisa mandem e-mail, mas a gente está numa praticidade na questão do WhatsApp, né? Então, se comuniquem de alguma forma, certo? Mas se comuniquem. O segundo slide, então, eu tenho uma breve apresentação minha, vocês já me conhecem da estatística, então, eu sou formado em matemática, tenho uma pós pela Unisc, tenho uma pós pela UERGS, aqui de Santa Cruz, presencial no ensino de matemática. Sou professor, então, já trabalhei na rede municipal, atualmente eu trabalho na rede estadual, já fui monitor de projeto e a minha experiência, então, ela é docência e gerência de loja, tá? O que que acontece, pessoal? Tem algumas coisas que inspiram, tá? E o que me inspira? Então, eu coloco duas frases do Paulo Freire, certo? Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E nesse momento que a gente está vivendo, na pandemia, com aula online à distância, cada vez mais essa frase dele faz sentido. Tá? O que que acontece? Passou o tempo onde o professor ele detinha o conhecimento, onde só eu sei a matemática financeira e eu vou estar ensinando vocês. Não, pelo contrário. Não só eu sei e não só vocês não sabem, tá? Todos sabemos algumas coisas e acontece uma troca. E quando não acontece essa troca, que o professor, qual é o papel dele? É dar a fórmula pronta? É dar o exercício pronto? É criar possibilidade, tá? A gente vai ter uma aula, vai ter um momento e vocês vão tirar dúvidas, por exemplo. Então, nesse momento, eu vou estar auxiliando vocês na construção do conhecimento de vocês. Vocês vão estar construindo o conhecimento, tá? E a outra que me inspira é: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, certo? Então, por isso eu falei da questão de estar ligado em algumas coisas. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica em algo, mais a gente domina como um todo, assim, mais a gente se destaca. Então, por isso eu falei aquela questão de se ligar para algumas perguntas, para algumas coisas, porque vocês já estão num outro nível. Vai, é nível técnico já. Quando vocês estão preenchendo um currículo, vão fazer uma seleção, vocês já estão acima do ensino médio. Então, por aí vocês precisam se destacar também por esse conhecimento acima do ensino médio, né? Seguindo, tem um cronograma de datas, pessoal, tá? O que que acontece? Iniciamos hoje, 17/5, teremos 10 encontros. Então, isso é fato. Quando nós vamos terminar, eu não coloquei a data final ainda, tá? Porque a diretora me colocou que vocês terão 1 ou 2 semanas de férias lá no julho, que ela está organizando e avisa mais para frente a data.
Então, conforme a semana das férias, aumenta uma semana o término, né? Então, por isso eu não coloquei. Mas, que fique claro para todos, então, a gente tem 10 encontros. Hoje o primeiro. No quinto ou sexto encontro, eu vou estar avisando vocês. Vocês já sabem que a gente vai ter um trabalho avaliativo. Como vai funcionar esse trabalho? Até então, nos mesmos moldes. Link, vocês vão desenvolver, vão fotografar, vão mandar, certo? Quem não vai poder fazer o trabalho no dia, vai me contatar antes. Se deixar para contatar depois, bom, aí vocês vão correr um risco, né? De talvez ficar sem a nota desse trabalho. Por quê? Porque faltou com a responsabilidade, tá? E daí, às vezes, a gente tem que perder alguma coisa para poder valorizar a oportunidade que teve, certo? Fala comigo, que é tranquilo, a gente acha uma forma. Que mais? Como que vai funcionar as nossas aulas, então? A gente vai seguir utilizando a plataforma Zoom, a gente vai ter lista de atividade, a gente vai ter trabalho avaliativo, tá? Exercícios em aula, sim. Plantão de dúvidas, sim. E realização de atividades complementares via EAD. Então, mais ou menos nessa linha que segue as nossas aulas. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma colocação, pessoal, bem tranquilo. Podem falar, na medida do possível a gente vai tá atendendo, vai estar vendo se consegue pôr em prática, tá? Tudo bem até aí? Tudo? Tá bom. Infelizmente a gente tem que falar, né? Faz parte do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação. Então, que fique claro assim, pessoal, outra coisa. A média da escola é 7, tá? Então, a média final de vocês, ela tem que ser 7 ou mais de 7 para aprovar sem exame. Então, eu já mais ou menos esquematizei como vai funcionar. A gente vai ter um trabalho que eu vou chamar de trabalho 1, ele vai valer 10. A gente vai ter uma avaliação final, aonde vai cair todo o conteúdo que a gente vai desenvolver, porque não tem como eu separar, também vai valer 10. O que eu vou fazer? A média dos dois. Então, a nota final de vocês é a média aritmética, então, né, já vimos lá na estatística, soma as duas notas, divide por 2. Precisamos tirar 7 ou mais de 7, tá? Para aprovar, sem exame. Depois, se vai para exame, daí a gente conversa, certo? O que é mais fácil? É mais fácil garantir 8, 9, 10 aqui no trabalho 1, né? É menos conteúdo. E deixar uma margenzinha para não ir tão bem, talvez, na avaliação final. Tá? Então, estabeleçam estratégias para vocês. Tá? Eu preciso ir super bem no trabalho. Então, se dedica, vai fazendo as listas, o professor coloca questões variadas nas atividades de vocês. Vocês já puderam perceber. Então, questões fáceis, questões médias e alguma questão de um nível um pouquinho mais elevado. Então, vocês vão conseguir se identificar. Ah, fiz todas, faltou uma. Bom, talvez essa uma foi a mais difícil. Então, significa que tu atingiu o básico e atingiu o médio. Faltou só o elevado, mas tirou o suficiente para aprovar, beleza. Tá? Eu costumo falar, pessoal, e eu achei um gráfico que ele representa exatamente o que eu vou falar, que é a síndrome do estudante, tá? Nela eu também me encaixo, porque todos nós somos eternos estudantes. E o professor, mais do que nunca, ele é sempre um estudante. O que acontece? Data programada para início de uma atividade. Hoje, por exemplo, vocês estão iniciando o curso de matemática financeira. Hoje, vocês estão motivados para o início do curso, tá? Ah, mas hoje é o primeiro dia, hoje o professor vai falar, vai explicar alguma coisa, talvez vai deixar algum exercício, deu. Vai passar amanhã, vai passando o tempo, aqui embaixo é o tempo.
vai passando o tempo, vai passando o tempo. Ah, mas o professor deixou umas atividades para fazer para a próxima segunda. O que que acontece? Vocês desperdiçam todas as noites da semana, né? Daí vem a sexta, não vou fazer. Vem o sábado também não. Vem o domingo de noite, a semana vai começar, tem o trabalho, amanhã de noite tem aula. E daí eu me lembro que eu não fiz as questões. O que que acontece com o esforço? Olha essa curva do esforço, ó. No domingo de noite, o esforço ele é enorme, pessoal. E daí vocês me xingam, porque o professor deu um monte de coisa, porque ele acha que a gente não tem outra coisa para fazer. E daí o que que acontece? Logo, esse esforço cai porque chegou a data programada para a entrega da atividade, tá? O que que acontece quando vocês fazem isso? Vocês desperdiçam a segurança. Segurança é fazer com calma, é fazer com tempo. Ah, eu vou fazer uma hoje, duas amanhã, ou vou fazer antes do domingo de noite, tá? Isso se aplica a muitas coisas da vida da gente. A gente vai deixando, deixando, e chega no último momento, não tem outro jeito, tem que fazer, tá? Então, vocês acabam desperdiçando a segurança, ficam estressados, me xingam e não vai mudar nada, tá? Por quê? Porque vocês acabaram já perdendo o tempo. Então, qual é o recado, pessoal? Não percam o tempo que vocês têm. Organizem. Eu sei, eu entendo que cada um tem as atividades durante o dia, né? Agora, talvez mais atividades ainda, mas organizem. Um tempinho sempre vai acontecer. Quando a gente se propõe a estudar, fazer um curso, as primeiras frases que a gente ouve quando entra na faculdade e fica apavorado, tá, mas como eu vou fazer tudo isso? Os professores direto nos dizem: o que que você faz da meia-noite às 6 da manhã? E daí, no primeiro momento, a gente pensa, eu durmo? Depois a gente entende que não vai dar mais para dormir. Da meia-noite às 6, todas as noites, digamos assim. Porque a gente vai ver que só vai sobrar esse tempo. E que daí, alguma noite, vocês vão precisar se dedicar. Tá? Não estou dizendo que é para ninguém virar à noite, mas se organizem dentro do possível, dentro da realidade de cada um, vão fazendo as atividades que vocês já viram que funciona, que dá certo. Para quem já passou pela estatística, se empenhou, viu que deu certo, tá? Continuam sem nenhuma dúvida, sem nenhuma pergunta? Sim. Sim? Então tá beleza. Tá? Acredito que da parte de organização, pessoal, para início de disciplina, seja por aí. Tá? Então, temos 10 encontros pela frente, quinto ou sexto encontro a trabalho, 10º encontro, trabalho. O professor vai auxiliar? Vai. Se a gente seguir nesses mesmos moldes, vou estar conectado, tiro as dúvidas, fica com vocês depois o final. Vou dar um tempinho maior? Vou também. Certo? Qualquer situação, contato o professor antes, a gente vai achar uma forma de ajudar vocês, de tirar dúvida, enfim. Tudo bem? Então, seguimos. O que que a gente vai falar? A estatística organizava a informação. E a matemática financeira faz o quê? A matemática financeira, pessoal, ela trabalha com a questão do tempo e do dinheiro, do valor. O que que acontece com o meu dinheiro no decorrer do tempo? E aí muitos acabam já dizendo, o dinheiro da gente acaba não valendo nada. Se a gente for ver realmente, com o passar do tempo, o nosso sistema, no formato que está, o que acontece? Cada vez mais que passa o tempo, a gente perde o valor do dinheiro, né? A gente perde o poder de compra, tá? Antes eu conseguia comprar, eu conseguia sair, eu conseguia jantar fora, agora não consigo mais. Por quê? Porque a gente acabou perdendo o valor do dinheiro com o passar do tempo. Então, a matemática financeira vai para essa linha. Então, a gente vai trabalhar com a questão valor, com a questão tempo, com a questão juro, com a questão aumento, desconto, porcentagem, financiamentos,
mais para o final, a gente trabalha com tabela saque, tabela price. Quem já fez ou já tentou encaminhar algum financiamento imobiliário de casa ou de carro, já deve em algum momento ter ouvido falar nessas palavrinhas. Ah, pelo sistema saque, pelo sistema price. Ou, eu não ouvi falar nisso, mas eu tenho um financiamento onde a minha parcela ela diminui mês a mês. Ah, a gente vai entender que tipo de financiamento tu tem. Ou, minha moto é financiada, eu pago sempre o mesmo valor. É uma outra linha de financiamento, tá? Então, a matemática financeira, ela vai para esse lado da matemática. O lado realmente do valor e do tempo. Então, a gente vai fazer o máximo para trabalhar tudo que a gente conseguir. Então, tudo que eu conseguir agregar para vocês nesse período, nesses encontros, em algum momento vai fazer sentido, seja na vida profissional de vocês, como profissionais da contabilidade ou da administração, seja na vida pessoal, tá? Qual é o objetivo, então, da matemática financeira? É de formar cidadãos que saibam analisar criticamente as operações financeiras, de que faz uso diariamente, tendo o poder de decidir o que melhor lhe convém. Tá? A gente vai estar atento no sentido compro à vista, compro parcelado, como eu faço? Então, assim, eu costumo dizer que, primeiramente, o que a gente aplica, a gente aprende no curso, a gente aplica na nossa vida pessoal. A gente organiza a nossa vida financeira, tá? E daí pode alguém estar pensando, não, eu não tenho controle, como é que eu vou organizar? Vamos organizar. Mais do que na hora, a gente vive um momento de organizar, de pôr no papel. Por quê? Porque a gente está ganhando cada vez menos, digamos assim. O nosso dinheiro tem menos valor, as coisas estão muito altas, então eu preciso ter algum controle para saber onde eu estou gastando, para ter um comparativo, tá? E aí a estatística vai nos ajudar a organizar. Monta uma tabela, monta um gráfico, tá? Então são coisas que andam juntas nesse sentido. Alguns, então, dos assuntos que a gente vai estar trabalhando no decorrer do curso, certo? Juro simples, juro composto, aí é que eu me refiro, pessoal. Esses dois assuntos, até eles fazem parte, então, do ensino básico, ensino médio. Alguns, eu trabalhei isso no colégio, vão se lembrar. A formulazinha é cite sobre 100, outros não. Então, assim, não tem problema, tá? A gente vai estar ensinando e vocês vão estar aprendendo aqui. Nunca é tarde, tá? Só talvez para uns vai ser mais fácil determinados assuntos, para outros não. Depois a gente trabalha com aumento e desconto percentual, tá? Vocês vão ver que vocês vão numa loja, tem 10% de desconto, beleza? Daí vocês vão pagar em dinheiro, tem mais 5. E daí? 10 mais 5, será que é o mesmo do que 15%? Então, a gente vai estar esclarecendo algumas coisinhas nesse sentido. Tá, mas eu calculei 10%, depois eu ganhei mais 5. Então, é o mesmo do que eu calcular 15%? Não, vocês vão ver que vai ter diferença. Tá? Compras à vista, compra parcelada. O que mais? Acréscimos e descontos simultâneo e sucessivo é um tópico das nossas aulas, tá? Operações sobre mercadorias. Então, comprei por um determinado valor, quero vender por um outro valor, qual a margem de lucro, quanto eu vou ganhar, tudo isso a gente trabalha. E no final, ó, financiamentos, tabela price e tabela saque, tá? Então, a gente vai estar, pelo menos, falando das principais características e para vocês entenderem como se dá a diferença entre elas. O que é melhor para cada coisa que eu vou financiar. Infelizmente, essa linha de financiamento, ela faz parte dos nossos dias, da nossa geração, digamos assim.
Porque antigamente as pessoas guardavam, acumulavam o dinheiro e compravam. Elas conseguiam comprar um terreno, uma casa à vista, digamos assim, né? Hoje em dia, a gente economiza uma vida toda e não consegue comprar uma casa, um terreno à vista. Ou a gente financia ou a gente acaba não adquirindo. Então, pelo menos a gente precisa aprender o que que é melhor, já que a gente vai ter que financiar, né? Falo por experiência própria. Então, vamos ver o que é mais vantajoso para nós nesse sentido, tá? Então, eu não sei o segmento que vocês trabalham, quem já trabalha, talvez vocês vão estar descobrindo algumas coisas, tá? Eu deixo claro que eu não interfiro em nada, tipo o comércio, ele tem uma margem de lucro, enfim, é da sobrevivência de cada segmento, tá? Então, eu não vou estar abrindo tantas coisas, mas e também não quero estar, o professor falou na aula. Não, eu falei no geral, tá? Então, não se sintam lesionados com alguma fala, com alguma coisa, mas a gente vai estar falando para vocês no sentido de formar uma pessoa crítica, um dos objetivos da nossa matemática financeira, tá? Nada profissional, e sim pessoal. E aí, pessoal, eu já coloco um quadro que ele trata do tempo, certo? Por quê? Porque a gente vai falar muito da questão do tempo. E eu preciso tempo. Como que eu expresso esse tempo? Então, aqui vocês têm um quadro no qual a gente consegue expressar esse tempo em diferentes formatos. Eu expresso esse tempo em dia, eu expresso em mês, eu expresso em bimestre, eu expresso em trimestre, quadrimestre, semestre e ano, tá? E aí vocês têm assim, dia versus mês. O que que eu faço? Multiplico por 30. Depois, dia versus bimestre. Logo eu estou falando de 2 meses, tá? Então, eu vou estar falando, em termos de mês, eu vou estar falando de 2. Em termos de dia, eu vou estar falando de 60. Tá? Então, é um quadro para vocês se organizarem. Tem a questão do quando multiplica e quando divide, tá? Bimestre, em relação a dia, eu vou dividir por 60, tá? Muitas vezes a gente vai ter que alterar, tá? O valor ou o tempo. E geralmente a gente mexe no tempo. Vocês vão ver que a taxa e o tempo, daqui a pouquinho a gente vai estar falando de taxa, a 5% ao mês. Tá, mas e daí? Quanto é o meu... Acabou por quê? Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Caiu a minha internet aqui. Só que eu não consigo ver vocês. E nem... Pois é, eu até estranhei o silêncio. Caiu do nada. Sim, né? Porque o professor fala, fala, fala. Quando silenciou, algo tem. Deixa eu ver se eu consigo ligar a minha câmera de novo. Tá? Só um minuto, pessoal.
Deu? Estão me vendo e me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. É só eu... Tá. E o meu material está compartilhado ainda? Tá. Sim, Sim. está na tabela. Tá bom. Pois bem, então estávamos falando do tempo, né? Esse quadrinho vai ajudar nós, nas aulas, para a gente se localizar, certo? Porque a gente vai estar precisando fazer algumas adaptações sempre com o tempo, certo? Uma coisa importante que eu coloco aqui em relação ao tempo, para início, pessoal, é que o ano comercial, ele tem 360 dias, tá? A nível de cálculo, toda a parte da contabilidade, de questão de folha de pagamento, tudo isso, cálculo de multas e juros, ele utiliza 360 para o ano e o mês é 30 dias, tá? Então, são informações específicas de cálculo financeiro, tá? Então, a gente não considera o mês com 31, o mês com 28, 29. A nível de cálculo, são 30 dias corrido o nosso mês. O que acontece? Tem que ficar claro, pessoal, no primeiro dia, como eu faço uma porcentagem. Então, o meu objetivo para a primeira aula é trabalhar porcentagem, trabalhar a regra de 3, tá? 1%, pessoal, eu preciso expressar ele. O que é 1%? Ou qualquer porcentagem. 20%. O que é isso? Tá? É 1 dividido por 100. Esse símbolo aqui, ó, ele representa uma divisão por 100. Tá? Então, vocês vão pegar o valor que vocês têm e dividir sempre por 100. Então, 1% é igual a 0,01. 10% é 10 dividido por 100, vai dar 0,1. 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Tá? Eu sei que muitos, pela correção das atividades que eu fiz de vocês, montam uma regra de 3 bem direitinho, tá? Se viram na questão de porcentagem, mas é necessário na primeira aula, então, eu ensinar e falar. Tem várias formas de fazer uma porcentagem, pessoal. Eu posso pegar o valor, a minha taxa, dividir por 100, ó. 1%, 1% é muito fácil. 5% de 100, 120. O que acontece? 5%, eu pego e divido 5 dividido por 100. Vou colocar aqui na minha calculadora para vocês. 5 dividido por 100. Quando eu aperto igual, o que eu vou ter? 0,05. Eu pego a porcentagem, transformo em número decimal, número com vírgula, e faço vezes o valor que eu quero, vezes 120. Ó. Eu coloquei ali, igual, quanto que eu obtive? 6. 5% de R$120, por exemplo, é R$6. E aí eu vou ter que analisar. Acréscimo, está claro para todo mundo que vai aumentar. Então, eu vou precisar somar os valores. Desconto, boa, vai diminuir. E assim a gente vai estar vendo algumas palavrinhas que são, que nos dizem que operação a gente vai fazer, tá? Então, calcular a porcentagem, essa é uma forma.
Só que tem alguns problemas de porcentagem que a gente precisa utilizar o dispositivo de cálculo chamado regra de 3 simples. Então, na aula de hoje, a gente fica no cálculo de regra de 3. Como eu faço uma regra de 3? Então, eu coloquei aqui, ó, vale lembrar que a regra de 3 simples, você deve estabelecer duas grandezas envolvidas. Se a gente está falando de porcentagem, uma das grandezas é a coluninha porcentagem. A outra vai ser o valor, talvez, ou pode chamar de um outro nome. Então, eu coloco identificando, sendo que uma delas envolverá a grandeza porcentagem, e sempre o nosso total, pessoal, quando a gente se refere a porcentagem, é 100%, tá? Lucro é um percentual que ultrapassa os 100%. Quando vocês acharem 130%, o que significa? O 30% é o lucro, é o que ultrapassou. Prejuízo é o que falta para chegar no 100%, tá? Mas são conceitos isolados que depois, nas atividades, eu vou estar chamando a atenção e vai estar fazendo mais sentido. Tudo bem? Então, eu tenho um exemplo de como a gente monta uma regra de 3. Vamos supor que eu preciso saber quanto é um aumento, então, de 16% em R$ 80. Posso pegar o 16, dividir por 100, multiplicar por 80. Beleza. Se eu for montar uma regra de 3, eu vou estabelecer, ó, as grandezas que eu falei, é isso, ó. Valor é uma grandeza, porcentagem é a outra grandeza. Então, porcentagem é porcentagem, 100 e x. Valor é o 80, tá? E o 16. Ah, me perdoem, eu quero saber a taxa. R$ 80 equivale a 100%, certo? R$ 16 agora. Eu obtive R$ 16, ou vai ter um aumento de R$ 16. Qual é a taxa de aumento? Como que eu descubro essa taxa? E aí, taxa é porcentagem. Monto uma regra de 3. Como que eu resolvo? Multiplicando cruzado, ó. Prestem atenção nessas setas. Multiplico primeiro a diagonal que tem no x, que tem a variável, porque eu quero deixar ela antes da igualdade. Multiplico 16 por 100, faço o meu processo da matemática básica ali e encontro o valor de x. Tá? Tá claro para todo mundo como resolve, pessoal? Ou vocês têm dúvida? Pode abrir o microfone? Sim. Tranquilo? Ok. Sim. Então, o que acontece? Eu coloquei, chamamos de alguma letra a grandeza que queremos descobrir, multiplicamos em forma de x e isolamos a variável, lembrando que a variável é a letra, analisamos os problemas e respondemos. Porque, assim, geralmente há uma pergunta. Se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Então, não é simplesmente calcular e deixar o número solto lá. Ah, o professor vai entender. Beleza, eu vou entender. Mas e quando vocês estiverem calculando e mostrando para alguém que não vai entender o que vocês fizeram? Então, a gente faz, volta lá e responde. Vai ter R$ 16 de aumento. Vai ter um aumento de 25%, tá? Sempre o número com a unidade. Se for dinheiro, cifrão é reais. Se for porcentagem, temos um símbolo para porcentagem. Então, a gente precisa ser correto em algumas coisas para as pessoas nos entenderem, certo? Bom, e aí, então, tenho uma tela, vamos começar. Por quê? Porque o que eu proponho para nós iniciar agora, nesse tempinho que a gente tem, lembrando que os nossos encontros vão das 19 às 20, eu sigo para auxiliar vocês, qualquer dúvida no WhatsApp, tá? Até às 21. A gente tem exercícios.
Isso acontece toda semana, nosso encontro das 19 às 20, das 20 às 21 eu sigo no plantão. Se vocês forem seguir fazendo atividades, beleza, pode me chamar. Temos exercícios. Se não vão fazer hoje, não tem problema. Só lembrem do gráfico. Não desperdicem o tempo. Não deixem para domingo de noite para depois me xingar. Temos 12 exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem no decorrer da semana, tá? Os últimos slides, então, que eu vou compartilhar no grupo depois, são exercícios. Ah, precisa copiar? Não, a organização é de vocês. Lê, identifica, responde. O importante é fazer e saber como faz, tá? São exercícios a nível médio, tá? Alguns até de 9º ano, quando se trabalha a porcentagem. Então, assim, ó, é para início, realmente. Mas vocês vão ver que a gente vai resolver eles basicamente utilizando regra de 3. Ou o cálculo de porcentagem que cada um já traz consigo, tá? Quem não traz, vamos aprender o meu, então. Vamos resolver por regra de 3. Questões do tipo, ó, pessoal, durante o ano, uma equipe de basquete disputou 75 jogos, dos quais venceu 63. Qual é a porcentagem correspondente aos jogos que essa equipe venceu? E aí? Questões desse tipo, o que acontece? A gente precisa recair numa regra de 3. Tá, mas daí eu não sei como fazer. Sabe? Vamos lá. Uma coluninha vai ser jogos ou total. A outra coluna vai ser porcentagem. O professor falou que o número total corresponde ao 100%. Só que assim, pessoal, às vezes varia, né? Tem que ler bem o problema e interpretar. Depois, venceu 63. O que eu vou descobrir? O que quer? Quer saber porcentagem. Então, o meu X vai estar lá na porcentagem. Vamos montar? Vamos fazer pelo menos o 1 e o 2 nesses minutos que a gente tem? Vamos lá, estão preparados aí com um caderninho, um material para anotação, para a realização das atividades? Vai ser necessário. Pode seguir no mesmo da estatística. Vamos fazer o 1, depois de repente eu já corrijo o 1 para vocês verem se fizeram certo, se estão no caminho, se é essa a ideia, para fazer os demais. Vocês vão ver que todos seguem mais ou menos essa mesma linha, tá? E existe mais de uma forma de fazer. Não necessariamente tenha que fazer por regra de 3. Quem souber, fizer, ok. Pessoal, para quem está sem calculadora, ou até mesmo assim, ó, uma dica, quando vocês vão multiplicar por 100, basta acrescentar 2 zeros no outro número. Então, acrescentem os 2 zeros do 100 no 63, por exemplo, e vocês vão ter a multiplicação de 63 por 100.
E aí dá para corrigir o 1? Por mim, sim. Vou esperar mais um minutinho e a gente corrige. Tá? Pessoal, agora, no nível que vocês estão, mais adultos, digamos assim, vocês vão ver que, e eu falando, muitos de vocês vão se remeter lá no colégio, quando vocês aprenderam regra de três, lá quando o professor ensinou porcentagem, vocês dizem, ah, que coisa chata, onde eu vou usar isso? Tá? Então, muitas vezes a gente acaba tendo que deixar o tempo passar e depois a gente percebe, bah, assim, ó, como foi bom eu ter aprendido no colégio. Olha, fui super bem na prova de matemática financeira. Por quê? Porque tu já tinha a base, tá? Então, assim, em algum momento, tudo vai fazer sentido na vida de vocês, inclusive o que vocês estão aprendendo agora no curso, certo? Monto duas colunas, duas grandezas, ó. Coluna jogos, coluna porcentagem. Disputou 75 jogos. O que é isso? Coloco o número 75 na coluninha jogos. Esse 75, pessoal, tem gente que faz isso, ele equivale a quanto em porcentagem? Ele é o meu total. Se ele é o meu total, ele vai equivaler ao 100%. O que eu faço agora? Eu preciso saber 63 jogos eles venceram. Qual é a porcentagem? Qual é a taxa que representa esses 63 jogos? Uso uma variável que é x. Montei a regra de 3? Montei. Vou multiplicar cruzado. Sim. Primeiro, 75 vezes x, que vai dar 75x. Um número vezes uma letra, acaba ficando o número e a letra juntos. Igual 63 vezes 100, o que eu falei antes? Coloca o 63. Ah, o professor disse que multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros no final do número. Sim, é. Tenho 6.300. O que eu faço agora? Isolo x. X é igual a 6.300, então. Depois eu só tenho que confirmar a chamada, pessoal, tá? Tem gente se conectando, embora nós estejamos no final, mas vamos lá. 66.300. Opa. O que acontece? Dividido por 75. Tá? Para quem está chegando agora, o professor está fazendo um exercício por regra de 3, porcentagem. E vai ficar atividades para vocês. O que eu faço? Divido. E aí, 6.300 dividido para 75 deu 84? O que é esse 84? É 84%. E quando eu me referir, eu volto lá e respondo, para não deixar isso solto, é isso. Ó. Tem uma pergunta. Qual é a porcentagem correspondente aos jogos que essa equipe venceu? E aí, vocês com certeza tiveram um professor do colégio que dizia, resposta completa. Vai lá, essa equipe venceu. Não vou cobrar isso de vocês, não. Sim, eu tinha uma professora que tu só deixava, por exemplo, 84, ela colocava bananas do lado na prova, assim. Viu? Tipo, ela não sabia do que era, então vai ser bananas, ela dizia. É bem isso, pessoal. Então, assim, ó, agradeçam se vocês tiveram um professor que naquele momento vocês achavam chato. Porque o chato, ele ensina realmente e cobra, e depois vocês vão entender. Quando vocês amadurecerem um pouquinho, como a colega já deu o depoimento, ela viu que
Isso marcou. E marcou por quê? Porque ela não deixa o número solto agora. Ela volta lá e responde. É isso que eu me refiro. Eu não vou cobrar a resposta, a equipe venceu, mas pelo mínimo, vocês voltam lá e respondam. O que é 84? É porcentagem? Ou é número de jogos vencidos? Ou é derrotados? Enfim, tá? Então, vamos ser correto, porque, afinal de contas, vocês já são profissionais e, se não são, vão ser. E o que eu quero? Que vocês sejam profissionais de sucesso. Seja o que vocês forem fazer, vocês vão fazer correto, tá? Então, a gente volta ali e responde. A equipe venceu 84% dos jogos, tá? Como que eu sei? Fiz um cálculo de regra de 3. A regra de 3, pessoal, é muito útil no mundo, na matemática financeira. Então, ela é o início. Depois, claro, a gente vai aprofundar, vamos ter fórmulas específicas, mas, assim, para primeiro momento, ela resolve boa parte dos nossos problemas básicos, assim. Então, a gente precisa, não podemos sair do curso sem saber fazer. E não só na matemática financeira, a nível de outros problemas também. Uma regra de 3, ela nos dá uma luz, pelo menos. Certo? Depois vocês têm a 2, ó. Lembrando que existe mais de um jeito de fazer, mais de uma forma de pensar. A 2 vocês têm. Num concurso público, com 1.500 candidatos inscritos, 30% foram reprovados. Quantos candidatos foram aprovados? E aí? Aí eu posso pegar, calcular 30% de 1.500, vou descobrir quantos foram reprovados. Diminuo, o que sobrou foram aprovados. Essa é uma forma. Posso pensar, quando fala de porcentagem, é sempre 100. Se 30% reprovou, 70% aprovou. Calculo quanto é 70% de 1.500. Tá? Então, como eu vou fazer? Pode montar a regra de 3, pode fazer o cálculo da porcentagem direto. Lembrando que faz direto, só monta ali nas atividades, nos exercícios de vocês também. Montem pelo menos para vocês saberem, passado algum tempo, como vocês fizeram. Ah, faço direto na calculadora? Ótimo. Mas coloca no papel também. Tá, pessoal? Eu não vou me estender tanto, então eu vou procurar ser como na estatística, pontual no início, pontual no final, porque eu sei que vocês têm também outros compromissos, enfim. Ah, tenho aula até às 8, beleza? Algum dia o professor se passa, né? Mas não todos. Então, a gente vai procurar manter o nosso horário. O que acontece? Temos slide com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, exercícios básicos, assim, tranquilos, para esse começo. Vou deixar para vocês fazerem no decorrer da semana. Na próxima aula, a gente sempre vai iniciar pela correção. Então, nos mesmos moldes de estatística, os primeiros minutos, correção e dúvidas. Então, está fazendo, não sei, surgiu uma dúvida, não vou perguntar hoje, anota. Anota no cantinho, no material de vocês, na oportunidade, tira essa dúvida. Tá? Não é feio vocês perguntarem, é feio depois de fazer o curso, de sair, não sei calcular. Poxa, daí vocês vão ter que aguentar, né? Tá, mas tu fez o curso e não sabe. Como às vezes a gente ouve alguma coisa, né? E a gente não gosta muito. Então, aproveitem. Aproveitem para perguntar. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não específico do conteúdo, no geral. Eu vou parar o compartilhamento, então. Vou reforçar a nossa chamada. Tá? Deixa eu ver quem se conectou. Pois, o Guilherme já estava. Bianca, Andréia, Daiane, Denise, Juscelane. Ué, mas se eu aceitei 2 depois, eu acho que foi alguém que caiu e voltou, né? Fui eu, professor, meu celular desligou e iniciou sozinho, daí eu tive que voltar.
Ah, então tá, tranquilo. É que só quando eu aceitei eu não vi o nome, daí vi que não tem mais ninguém novo, mas sem problemas. Feito, pessoal. Então, espero ter contribuído com a nossa primeira aula, questão de porcentagem, questão de regra de três, comunicados gerais, né? Ah, podem ter certeza que a gente, seguindo nessa linha, nessa orientação, vocês vão se dar bem, com esforço, com dedicação. Vou estar aqui para ajudar vocês no que for possível e necessário, dentro do assunto e questões gerais também, como eu dei um toquezinho no início, tá? Faz parte da construção, então, do profissional que vocês vão se tornar, tá bom? Agradeço a presença de todos e na próxima segunda tem mais. Corrigimos e avançamos. Certo? Certo, bom. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.